Salve, salve! Dialéticas está de volta no seu terceiro episódio para falar sobre o futuro do jornalismo local. E hoje a gente vai falar sobre soluções, mas também sobre uma grande ameaça que paira não apenas no jornalismo local, mas todas as práticas jornalísticas possíveis, mas que talvez seja pouco falado no ambiente dos jornais locais, que é a desinformação. E para isso eu vou trazer o Pedro Jerônimo, que é um pesquisador da Universidade da Beira Interior, que agora iniciou um projeto chamado Media Trust, que trata justamente sobre desinformação na mídia local. Pedro, seja bem-vindo ao Dialéticas. Olá a todos. Bom estar aqui. Tudo bom? Tudo tranquilo. O projeto começou agora, né? O projeto está começando agora esse ano, né? Sim, bem recente, tem poucos meses. Uhum. O Pedro Jerônimo, antes de estar coordenando o Media Trust, ele foi também pesquisador do projeto Remedia Lab, mas isso a gente vai conversar em um outro episódio a respeito do projeto Remedia Lab. A gente já comentou um pouco sobre ele também nos episódios anteriores sobre o projeto GPS JOR da Universidade Federal de Santa Catarina. Se você está chegando agora ao nosso programa, a gente divide o nosso programa em 3 quadros, e o primeiro quadro é a tese, onde o nosso convidado vai fazer uma explicação rápida de mais ou menos 4, 5 minutos, sobre o que é esse projeto que está agora começando aqui em Portugal. Ora então, o Media Trust Lab é um laboratório de média regionais para a confiança e literacia cívicas. É um projeto iniciado em agosto do ano passado, embora efetivamente só tenha começado a dar os primeiros passos nos últimos 3 meses, sensivelmente. Muito graças, aproveito sempre esta oportunidade de agradecer publicamente a quem ajuda a desenvolver este projeto. Neste caso, tivemos uma colega espanhola que visitou a Universidade da Beira Interior. Como dizia o Giovanni, já estive no outro projeto e isto é uma tradição na Universidade da Beira Interior da pesquisa em entornos média regionais e do jornalismo local. Este é já o 4º projeto que a Universidade tem aprovado, portanto, o que faz dela uma líder em Portugal na pesquisa neste campo. Mas dizia eu, tivemos uma pesquisadora espanhola, Marta Sánchez, da Universidade Rei Juan Carlos, nos procurou, queria fazer uma estância internacional e procurou-nos especificamente por causa deste projeto, porque lhe interessava. Ela é uma jornalista, está ligada ao Sindicato de Jornalistas de Madrid, e interessava-lhe fazer uma estância internacional de pesquisa em torno de temas que lhe interessavam, nomeadamente o jornalismo local e desinformação. E então encontrou neste projeto um espaço para desenvolver o seu trabalho e digamos que ela foi a principal responsável pelo efetivo arranque do projeto, nomeadamente naquela primeira fase de começar a recolher pesquisa que exista sobre o tema. O que é uma dificuldade, porque não existe assim tanta pesquisa, ela é muito escassa e foi de certa forma também o principal motivo de nós propormos este projeto. Porquê esta questão? Primeiro, percebemos que a desinformação sempre existiu, é um problema que se tem acentuado nos últimos anos, por fruto da digitalização, do processo mais acelerado de digitalização, de redes sociais. A própria pandemia acentuou isso mesmo, as pessoas passaram a estar mais online, tanto para produzir, tanto para partilhar como para consumir. Esta era uma realidade que nós identificámos. Outra realidade identificada foi que o ambiente digital é um espaço em que todos os meios, independentemente da sua escala de atuação, seja do mais hiperlocal ou até ao dimensão nacional ou internacional, no ambiente digital as oportunidades, as potencialidades são as mesmas para todos. Qual é o fator crítico aqui? É que as redações dos meios mais pequenos, como percebemos, têm menos recursos. Então, como nesta arena digital, com infodemia, como também se classificou neste período, tanta informação disponível e também desinformação, como lidar com isto? Como ajudar a combater a desinformação que também ocorre a nível da escala local? E então este projeto, o que se compromete a fazer, o que pretende fazer, é, por um lado, estudar o diálogo. O primeiro diálogo será com os jornalistas. Os jornalistas trabalham com estes meios, identificar quais são no fundo, quais são as dificuldades, o que é que estão a fazer e o que é que
têm de dificuldade no processo, nomeadamente de verificação. E digamos que grupo de diálogo é o público. Nós entendemos que nas pequenas comunidades, nos pequenos meios, há cidadãos, dentro da comunidade toda, cidadãos mais comprometidos do ponto de vista cívico, que são mais participativos, interessam-se mais, envolvem-se mais, são mais consumidores até da própria mídia. Então, nós achamos que na comunidade há cidadãos mais comprometidos que podem ajudar no processo. Nós já percebemos, e até vemos desde o Brasil, um projeto que está aí há muito mais anos, que é a Agência Lupa. Ela procurou responder a uma necessidade que se percebeu que é criada. A verificação da informação, o fact-checking, algo que faz parte do ADN dos jornalistas. Mas, com este processo de aceleração por um lado, com a crise por outro, que levou a redução dos jornalistas nas redações um pouco por todo o globo, este processo acaba por ser de verificação, que era fundamental no exercício do jornalismo, acaba por ser penalizado e não se verifica tanto ou não se verifica tão bem. Por isso surgem projetos como a Lupa, ou como no caso português, o Polígrafo, mais recentemente. Então, no fundo, o cruzamento desta problemática, desinformação por um lado, menos recursos por outro, que surge este projeto que pretende dialogar com estes dois públicos, jornalistas e público da mídia regional, e também há aqui uma palavra-chave que é capacitar. Depois de estudar, depois de observar, depois de dialogar, nós pretendemos, o nosso compromisso é tentar ajudar a capacitar. Como? Com formação, com tecnologia, não pretendemos inventar a roda porque naturalmente já foi inventada, mas ajudar com alguma tecnologia que possa ajudar, em termos de formação dos jornalistas e também, eventualmente, do público, e também de tecnologia, de poder ajudar a capacitar, sobretudo tentando que este processo de verificação de informação participada, colaborativa, se possa tornar mais eficaz. Portanto, de uma forma muito resumida, o compromisso é esse, dando só uma nota final que esta proposta foi muito sublinhada, muito valorizada por parte de um painel todo ele internacional que avaliou os projetos. Felizmente, nós em Portugal, infelizmente por um lado, só tivemos em 2020 5% dos projetos em todos os domínios científicos aprovados para financiamento. Este foi um deles. E o painel de média e comunicação disse que, embora este seja um projeto que circunscreva a realidade portuguesa, é importante que ele possa ser olhado de fora, porque se está a abrir uma discussão em torno disto. Que de facto não existe. Nós temos percebido que há escassez, é difícil encontrar pesquisa sobre isso. Portanto, nós podemos contribuir para isso. Temos a responsabilidade acrescida de ter financiamento público e também redobrada essa responsabilidade por este olhar, por esta escassez de investigação, de termos oxalá conseguimos, é essa a nossa intenção, de poder ajudar, sobretudo a lançar a discussão. E vamos ver o que possa sair daqui, do ponto de vista da ação e, sobretudo, de eventuais políticas públicas que possamos ajudar a construir a partir daqui. Pedro, acho que para começar a gente precisa fazer algumas definições aqui, até para o público que está ouvindo. Desinformação, a diferença para fake news, que é importante fazer essa distinção. E tu falou também o termo infodemia, que talvez não seja um termo ainda tão popular, apesar de que já deveria ser, né? Uhum. Sim, a desinformação é digamos que um chapéu maior. Fake news enquadra-se mais, que é um conceito um bocado estranho para quem vem do jornalismo, como é o meu caso, eu fui jornalista precisamente na imprensa regional portuguesa. Então estarmos a falar em notícia falsa, sabendo que notícia é uma construção, o trabalhar um conjunto de informação que tem este processo de verificação, ou seja, que pressupõe a publicação de algo que é verdade. Falar numa notícia falsa é um conceito estranho ainda assim, embora que se tenha popularizado. Mas para o público em geral, fake news são conteúdos de informação com formato de notícia, mas que incluem aquilo que não se espera de uma notícia, que é ter mentiras, e que são construídas de uma forma deliberada. São conteúdos que são estrategicamente concebidos para ter este formato de notícia, para o público em geral pensar
olha, é uma notícia, tem esse formato e até se calhar está publicado num site que até que tem aspecto de ser um site de um jornal, de uma rádio, de um órgão que nós associamos a exercício de jornalismo e que publica a verdade. No fundo tem esta imagem. Desinformação é algo mais amplo, não implica haver uma estratégia deliberada em querer enganar o outro. A desinformação pode ir desde uma escala menor, em que todos nós, todos os dias, tropeçamos ou podemos tropeçar, que é, por exemplo, alguém que está a publicar um conteúdo, pode ser, de certa forma, satírico, incluir algumas coisas que são verdade, outras que não são verdade, ou um conteúdo que não tem imprecisões, não está devidamente contextualizado, tem algo que não tem algum elemento de erro, por exemplo, e que nós, nas redes sociais, facilmente, olha, o amigo partilhou, eu vou partilhar também, porque deposito confiança na pessoa a partir da qual eu acedi àquela informação, então eu partilho, e isso acontece, e até entre os jornalistas. Isto entra aqui num parênteses, um estudo que estou a fazer por via de entrevistas com esta colega espanhola que falava há pouco, exploratória entre Portugal e Espanha, perceber entre os jornalistas de mídia regional dos dois países como é que está a decorrer este processo, e uma das perguntas que fazíamos ou uma das coisas que identificamos é que há uma tendência natural de qualquer utilizador, inclusivamente dos jornalistas, de partilhar informação com mais facilidade e com menos verificação, ou até nenhuma verificação. Quanto mais confiança eu deposito no outro, mais facilmente eu a partilho. Digamos que a desinformação é algo mais amplo e que não vai... Digamos que fake news é algo mais malicioso, mais estratégico, mais com essa intenção deliberada. A desinformação inclui muitas outras coisas não tão, digamos, menores, sem essa intenção prévia. Pode ser coisas que nós partilhamos sem nos darmos conta. Porque o utilizador comum não está, não o jornalista, não tem essa obrigação de verificar a informação, embora cada vez mais isso seja necessário, cada vez mais se fala em literacia para os mídias, precisamente, cada vez mais cedo, precisamente por isso, o utilizador comum começar a introduzir esses mecanismos, desconfiar daquilo que vê partilhado e ele próprio pesquisar para perceber de que fontes é que vem aquela informação, em que outras fontes é que está publicada, e fazer ele próprio esse exercício. Precisamente por esse crescimento. Falavas em infodemia, no fundo, recuperando um outro conceito. No fundo, uma mistura. A pandemia é um vírus que se propaga a uma escala planetária, digamos. A infodemia é isso, é a informação também. No fundo, não diria excesso de informação, mas é uma avalanche, é uma informação que se propaga muito rapidamente, da mesma forma que este vírus, Covid-19, se propagou por todo o mundo. No fundo, é isso mesmo. Quanto mais utilizadores estão online, mais expostos estão à informação, também mais potenciais produtores podemos ter, e isso basta. Aliás, eu recordo-me de uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, neste contexto de pandemia, brincando um bocadinho com o termo e sabendo-se que havia muita desinformação a crescer em torno, nomeadamente, das vacinas. Vamos achatar esta curva. Não era a curva da pandemia, mas a curva da infodemia também, sobretudo da desinformação, que é, eu partilho um conteúdo e tenho, dependendo do número de seguidores que eu tenho aquele número de seguidores que são potenciais partilhadores, entre aspas, ou disseminadores, melhor dizendo, dessa mesma informação. Há uns que se calhar vão partilhar automaticamente, porque confiam na pessoa que está a partilhar. Há outros que se calhar vão ler, vão pesquisar, vão refletir e vão depois decidir, quanto mais tempo dão a esse processo, melhor. Depois vão decidir se vão partilhar ou não, se aquele conteúdo está correto ou não. E na medida em que isso eventualmente se interrompa um desses canais, nós estamos a reduzir o potencial dessa mesma informação ou desinformação ser partilhada. Por isso é que se pede uma coisa que é um bocadinho... como perguntam, como combater isto? Eu, por exemplo, tenho feito muitas intervenções, tem sido solicitado cá em Portugal por via de estudantes de ensino secundário, básico e secundário. Porquê? Porque este ano o tema do Parlamento Jovem, que é uma iniciativa liberativa entre jovens estudantes, é precisamente fake news. E é uma pergunta mais comum, como é que podemos combater as fake news, a desinformação? E a resposta é sempre esta: depende de ti. Depende de tu gastares mais ou menos tempo em pesquisar, em perceber se aquela informação que te chega
por via das redes sociais, se está publicada em fontes oficiais, e se tu depois desse processo de reflexão percebes que sim, podes confiar nela, e então sim, podes partilhar. Se tu abdicas disso, podes estar a ser um potencial disseminador de desinformação. Digamos que alonguei-me aqui um pouco, mas resumidamente é isso. É interessante. O uso deliberado de desinformação é mais amplo e não tem que ser algo deliberado, pode ser algo que é acidentalmente partilhado e disseminado. E que pode ser de uma coisa como, às vezes, pegarmos numa fotografia, isso acontece muito, cada vez mais nas redes sociais, e acredito que seja uma coisa que vai ser muito explorada agora, infelizmente, pelo motivo que é a invasão e o ataque da Rússia à Ucrânia, que sejam usadas fotografias descontextualizadas de outro tempo, de outro período, precisamente para instalar ainda mais o alarme social. E basta pegar uma fotografia que é real, mas que não é de agora, mas que eventualmente é de outro país ou de outro ano, e introduzir-lhe um texto, dizer-me, imaginem, um exercício militar. Partilhar uma fotografia uma fotografia em que se vêem paraquedistas ou qualquer exercício militar com uma dimensão assim massiva. E partilhar associando as tropas russas que estão a invadir a cidade de Chico. Infelizmente já estão, Kiev, como ouvimos há pouco. Mas esta é uma forma de desinformar. Pega-se em fragmentos da realidade e partilha-se. Quem o faz na primeira vez até pode ter um interesse, pode, por um lado, ter um interesse em enganar, mas também pode não ter. Pode, se calhar, não ter feito o seu exercício. Deixa cá ver de onde é que é esta fotografia. Usar, por exemplo, um mecanismo como o Google Reverse Image, que permite fazer uma pesquisa e perceber onde é que aquela imagem está publicada. Este exemplo que eu dei, das fotografias, é um exemplo muito, entre aspas, clássico de partilha de desinformação. Porque a imagem tem impacto, e nós sabemos nas redes sociais, a imagem, fotografia ou vídeo são os conteúdos que têm mais, no fundo, que geram mais engagement e que nos chamam mais a atenção, e às vezes vemos a desinformação muito por essa via. Há outros exemplos, mas este é um deles. Ô Pedro, uma coisa interessante que você falou agora sobre essa questão do uso da imagem, informação antiga. Tem um caso bem interessante no Brasil que foi ali do momento da crise já no atual governo brasileiro. O pessoal a redação do G1, né, do portal de notícias da Globo, descobriu que uma notícia deles de 2012 estava sendo muito visualizada. Que notícia era essa? Era a notícia que o Brasil tinha virado a sexta maior economia do mundo. Ou seja, claramente foi espalhado isso. No caso do Brasil, acho que já sabes muito bem, a desinformação ela tem um canal oficial, praticamente chamado WhatsApp, né? Agora o Telegram também. E simplesmente as pessoas começam a compartilhar notícias, as pessoas não prestam atenção na data, e é um bom exemplo de uma notícia que não é fake, uma notícia real, mas é desinformação porque ela está sendo colocada em uma data errada, né? Ela está desinformando a pessoa mesmo utilizando uma notícia real, verdadeira, verídica. Tu falaste aí no WhatsApp já agora. Nós em Portugal, por via da pandemia, assistimos pela primeira vez a um fenómeno. No Brasil o WhatsApp está muito enraizado, faz muito. Em Portugal começa a estar também, mas não obviamente à escala do Brasil, já com consolidada a forma como está no Brasil. Mas nós em Portugal, com a pandemia, assistimos pela primeira vez um fenómeno de deepfakes, que foi, num primeiro momento, antes sequer da questão em torno das vacinas, num momento muito inicial, que ainda era o desconhecido era ainda maior, o alarme social era grande, mensagens de áudio a circular pelo WhatsApp. E lá está, eu se estou num grupo do WhatsApp, ou se alguém da minha lista de contactos que eu conheço, a maior parte das pessoas me envia um áudio em que eu ouço, eu sou o Manuel, sou um médico no Hospital de Santa Maria em Lisboa, isto está um caos. Quando tu tens o discurso oficial do Governo, do Ministério da Saúde, a dizer tenham calma, que isto está controlado, os hospitais estão com os recursos necessários, o fluxo ainda não está a fazer os hospitais entrar em ruptura, as pessoas ficam divididas. Espera lá, eu recebi esta mensagem do meu primo, ou do meu avô, ou de um amigo, e nós assistimos a isso, começaram a circular. Como é que se faz a verificação disto? O áudio é uma coisa difícil no imediato. Eu recordo-me em 2019 ter estado em Cardiff num congresso de Future of Journalism e na altura a Associated Press, houve lá uma comunicação da Associated Press que estava a desenvolver um software. Naturalmente as agências noticiosas
tem que ter mais do que qualquer redação, tem que ser mais atentas e reforçar os mecanismos de verificação de informação, uma vez que eles são distribuidores, e fazê-lo o mais rápido possível. Eles estavam a trabalhar no desenvolvimento de um software que lhes permite detectar nos vídeos, no fundo, que o vídeo passasse por aquele software que lhe permite detectar manipulações de imagem, que já são possíveis, ou seja, um deepfake. Como fazer isso no áudio? Né? Se calhar também com software, mas eu digo que no áudio é mais difícil, porque não temos imagem, só temos o áudio. E temos, tem o do vídeo, né? Que hoje você tem um deepfake de vídeo que talvez seja mais fácil de um software descobrir, mas, por outro lado, ele acaba gerando maior credibilidade para a pessoa que está recebendo a deepfake, né? Porque é a cara da pessoa, né? E depois, no caso do áudio, quando tu só tens o áudio, tens outra coisa. Tens, por exemplo, pessoas que imitam muito bem a voz dos outros. Determinada pessoa conhecida. Como é que tu sabes? Não tens imagem. Sim. Né? Alguém imita muito bem. Nós temos humorista... Aliás, temos 2 ou 3 que imitam imensas vozes de pessoas conhecidas. Futebolistas, políticos. Sim, isso é um perigo. Entras no humor, algo humorístico pode virar algo desinformativo, sem que seja essa a intenção. É muito fácil manipular. Pedro, o trabalho que o Mídia trouxe a fazer é focado na mídia regional, e como tu disse antes, os jornais regionais, locais e hiperlocais, eles nunca foram, talvez, alvo, né, o foco de uma investigação na área de desinformação. Mas nesse primeiro levantamento bibliográfico de dados que vocês fizeram, o que preocupa mais? É a desinformação dentro da redação, como a gente citou antes, a redação pequena, pouca gente, pouco tempo para verificar, ou é a desinformação do grupo do Facebook, agora do grupo do WhatsApp, que concorre na mídia local, e a gente sabe que às vezes quando essas redes sociais de WhatsApp já existiam na vida real, principalmente em cidade pequena, né? A fofoca da rua, agora ela só está mais sofisticada. O que preocupa mais? É assim, do ponto de vista do levantamento bibliográfico, como disse, há escassez. Nós encontramos 2, 3 artigos de alguém que toca no total de leve, não no fundo a fundo, de frente com esta problemática. Falaste muito bem, nos meios pequenos, a fofoca sempre existiu, só que de certa forma estavam em ambientes mais ou menos controlados. Eu diria que nos pequenos meios, o café, o barbeiro, o cabeleireiro, são sítios, naturalmente, as pessoas, são pontos de encontro, as pessoas fazem esse diálogo, essa conversa, são pontos de encontro. Esses pontos de encontro multiplicaram-se, e esses pontos de encontro que antigamente eram o café ou o barbeiro, passou a ser o grupo do WhatsApp, passou a ser o grupo do Facebook, e aí tu perdes o controle. Ainda que não haja uma investigação muito que ponham os jornalistas a pensar esta questão da desinformação, posso dizer, nós ainda não concluímos, estamos quase a concluir Quais são as hipóteses? Sim, estamos só a concluir agora as entrevistas, é tentar, num primeiro momento, identificar as preocupações dos jornalistas, depois um outro momento, porque isso também nos vai ajudar ao momento seguinte, que é fazer um inquérito a nível nacional, aos jornalistas nos meios regionais em Portugal. E também teremos grupos de discussão. Mas para te dizer, uma das perguntas que nós fazíamos é a estes jornalistas de Portugal e Espanha, quais são, no entendimento deles, quais são os principais agentes de desinformação nestes contextos. E dos dados que colocam, né? Desde os dados que nós temos até agora, aquilo que é mais identificado, os meios locais, são as pessoas, são os utilizadores. Quer dizer, os principais agentes de desinformação são, sobretudo, os utilizadores que não se informam, ou que se informam pouco. Ou seja, e de certa forma vai ao encontro da nossa hipótese inicial, que é de que na comunidade haverá cidadãos mais comprometidos ciclicamente. E depois há estes outros, que estes jornalistas identificaram, que se calhar são menos informados e que se calhar mais facilmente são disseminadores da desinformação. Porquê? Porque não param,
porque não leem o conteúdo que é partilhado. Eu dou um exemplo. Eu, na minha tese de doutoramento, foi sobre jornais, imprensa regional em Portugal, a forma como estavam a construir notícias online, e que foi um estudo etnográfico. Eu recordo-me de muitos jornalistas, aqueles que lidam mais com o digital, nestas redações, dizerem: nós percebemos que muitas pessoas não leem a notícia, vêm no Facebook e leem só o título e as 2, 3 linhas que aparecem como preview no Facebook. Não vão ler a notícia. Nós percebemos isso pelos comentários que elas fazem. No campo da desinformação, temos, digamos que, para já, assim, num primeiro momento, estes 2 grupos de pessoas. As pessoas que se interessam efetivamente, que até acompanham e até assinam e leem o jornal local, ouvem a rádio local, acompanham um meio qualquer digital que se debruce sobre as questões do seu território, estejam informadas e consigam fazer mais quase que este papel de escrutínio e ao mesmo tempo também de pesquisa. E há os outros que, se calhar, imersos neste ritmo acelerado, e que as redes sociais não tem a ver só com a questão da tecnologia, mas que a tecnologia ajudou, não é? Nas redes sociais, este ritmo acelerado partilha-se sem pensar. Digamos que temos estes 2 grupos. Portanto, a reflexão que faço é, a partir daquilo que os jornalistas dizem, é identificar estes 2 grupos. Traz aqueles que estão mais atentos, que até são os primeiros, porque também foi outra pergunta que nós fizemos. O público participa na correção dos conteúdos? Qualquer jornalista se engana que não é nenhum robô. Uma das coisas que também, uma das perguntas que também fazíamos é: qual é a percepção que tem do ponto de vista da evolução do erro? Erra-se mais? Erra-se menos? Está tudo na mesma? Qual é a percepção que vocês têm? Erra-se mais. Pela necessidade de ter que publicar mais rápido, porque também tem menos pessoas, também se verifica menos, portanto, estamos a potenciar o erro. Portanto, até dentro do próprio jornalismo, esse potencial aumenta, ou seja, o potencial desinformativo não existe só fora do jornalismo ou em torno dos média, existe também dentro do próprio jornalismo. Quando isto acontece, não porque os jornalistas queiram, mas que a própria conjuntura assim leva a isso. Eu costumo dizer que este tipo de meios sempre viveu em crise, sempre teve a viver na dificuldade. Claro, com estas novas realidades à volta, os desafios são ainda maiores. Por isso é que achamos que esta realidade destes jornalistas, que estão num universo de informação correta e de cidadãos informados e criticamente ativos, participam, mandam logo um e-mail ou uma mensagem no Facebook a dizer: atenção que vocês se enganaram nesta data, ou não é essa pessoa, é outra. E essa avalanche também aumentou. Isso demonstra que há pessoas atentas que acompanham. Depois também há as outras que partilham, que no fundo partilham, se calhar muito na base da confiança de quem partilhou em primeiro lugar. Isso também nós verificamos a percepção. Os próprios jornalistas dizem. É uma pergunta que nós fazemos dentro de fizemos que é dentro de um subtema que nós chamamos preconceitos. Partilha mais facilmente conteúdos de políticos alinhados com o seu pensamento? Partilha conteúdos de outros utilizadores que pensam alinhados também com o seu pensamento? E a resposta é sim. Faz parte da natureza humana, de partilhar mais facilmente coisas de utilizadores, de outras pessoas que pensam como nós. Lá está a questão das bolhas. As pequenas bolhas que vão formando e que depois, isto com algoritmos e afins, acaba por ter uma influência muito grande, por nos excluir, sobretudo, de um olhar do mundo que é importante para nós, mas nem sempre é aquele que é mais confortável no qual nós gostamos. Se calhar os mais jovens não se interessam muito por política e esta coisa de, ouve-se falar, há um conflito internacional, mas é algo extremamente relevante e com impacto em todo o mundo e na Europa. E aquilo que o algoritmo lhes dá nas redes sociais é as coisas que eles procuram sobre, sei lá, sobre surf, sobre sair à noite, sobre ler, sobre gastronomia, sobre tantas outras coisas. Mas este é um assunto, é um exemplo, um assunto importante e relevante, mas que está fora daquilo que nos aparece à frente. Só ajuda.
Boa, só ajuda a atrapalhar. O Pedro, tu falou antes sobre essa questão das pessoas nem lerem as notícias, né? Fica no título, na linha de apoio. Às vezes elas leem e não entendem. Só te fazer a pergunta, um comentáriozinho bem rápido. Eu trabalhava num jornal em Brasil, um jornal local, 2007, e aí a notícia era que das 20 lotéricas são aquelas agências do Brasil que é tanto de loteria quanto também para pagar contas, né? Das 20 lotéricas da cidade, apenas 3 não tinham sido assaltadas até agora, que eram as 3 que ficavam dentro de shoppings, supermercados, ou seja, as lotéricas de rua, por fazer serviços bancários, acabavam sendo um alvo muito fácil. Estão mais expostas. O editor-chefe escutou no outro dia uma pessoa na padaria dizendo que num dia quase todas as lotéricas da cidade tinham sido assaltadas. Uhum. Ou seja, tipo, a pessoa leu alguma coisa e não entendeu o que está escrito. Então isso também acontece. Ela criou a sua história na sua cabeça, né? Não entendeu, eventualmente, se calhar até leu rápido, não leu Sim, com. não presta atenção. Não presta atenção, né? Exatamente. Sim. Eu vou fazer essa pergunta, a gente até citei isso no episódio passado, e tu sabes que a gente fez aquele levantamento no Labicon do deserto de informação em Portugal, que está em crescimento, apesar de que o Brasil agora teve um dado recente que diminuiu, por causa dos novos projetos digitais. Como é que faz uma comunidade que não tem um jornal, ou quando tem, inclusive alguns americanos falam, não necessariamente ter um jornal significa que você está fora do deserto, né? Às vezes o meio de comunicação não resolve o problema porque não produz a notícia suficiente. Quando a gente fica à mercê de grupos de Facebook ou páginas apócrifas, como é muito comum no Brasil, eu descobri que também tem em Portugal. Páginas apócrifas das notícias da cidade, da vila, o que for. Como é que é o caminho para resolver por aí? É conscientização do público? É o que vocês falam ali de literacia mediática, na educação para mídia? Como é que a gente vai enfrentar isso? Parece-me que passa muito por aí, pela literacia para os média. Aliás, isso é uma preocupação crescente em Portugal e que inclusivamente foi acolhida pelo próprio governo. Aliás, foi a resolução que gerou mais consenso no último Congresso dos Jornalistas Portugueses, que foi há precisamente 5 anos. Eles já não se reuniam há 20, reuniram-se no início de 2017, e uma das resoluções finais foi um investimento e a necessidade de investir na literacia para os mídias. Aliás, deu lugar àquilo que é neste momento uma associação, a Associação de Literacia para os Média e para o Jornalismo, participado pelo Sindicato de Jornalistas e que envolve jornalistas, e o objetivo, muito resumidamente, era ter jornalistas a ir às escolas a ajudar os professores que eles, por sua vez, pudessem ajudar os alunos neste processo de ajudá-los a ler o mundo a partir dos média. Estes mecanismos que é importante eles terem de pesquisa, ajudá-los a pesquisar e a saber pesquisar. Mas literacia mediática, por aí, o primeiro grande investimento, porque coloca não só a responsabilidade, mas ao mesmo tempo a competência em cada um dos cidadãos. Quanto mais capacitados estiverem, melhor. Podem haver eventualmente outros mecanismos, sei lá, o próprio os Estados Unidos, uma das coisas que fez para colmatar cidades, lá a escala é outra, as cidades que estavam a ser invisíveis à cobertura noticiosa, foi naquelas cidades, por acaso, até havia uma universidade com curso de jornalismo. Então foram as universidades a assumir esse papel. Quase todas, no caso em Portugal, as universidades e institutos politécnicos que têm cursos ligados ou que têm como saída jornalismo, têm órgãos, têm meios, têm um jornal, têm uma rádio, têm um meio online onde trabalham isto. Portanto, também poderá ser por aí colaboração e maior envolvimento das universidades no processo. Ô Pedro, só um comentário aqui, tu falou sobre a questão do registro na ERC, né? Isso aqui para o público do Brasil que estiver ouvindo o podcast, sim, Portugal tem uma regulação da mídia e isso não é nenhum bicho-papão. Isso eu acho que vai ser um assunto para um outro, especificamente episódio do Dialéticas, porque no Brasil hoje há um debate sobre esse assunto, mas há muita desinformação sobre regulação da comunicação social. E ainda falo sobre a questão da percepção do público das notícias. Existe um outro problema que vários autores falam, que é a questão da credibilidade dos meios de comunicação atuais. A gente sabe que muitas vezes, além da pessoa acreditar, às vezes, uma notícia que não tem uma fonte segura, não sabe de onde está vindo a informação apenas porque ele se simpatiza com a notícia, né,
com a informação que chegou, há também aquela notícia que vem de um jornal e a pessoa diz, não, eu não acredito neles. Como é que a gente trata isso? A gente sabe que houve uma queda na confiabilidade da imprensa, da comunicação social em vários lugares nos últimos anos. Agora, até depois que a pandemia deu uma certa melhorada, né? Mas vinha caindo bastante ali de 2013 para cá, de 2015, quando teve, tanto no Brasil, a ascensão da extrema-direita, como aqui na Europa também de movimentos populistas. Como é que a gente faz para tratar essa questão da credibilidade da imprensa regional, nesse caso? Como isso também pode ser uma forma de combater a desinformação? Claramente. A confiança. Não é por acaso que o nome do projeto tem sublinhado a palavra trust, confiança. Porquê? Porque nós vemos pelo Digital News Report que anualmente avalia um conjunto de países sobre uma das questões é essa, o nível de confiança nas notícias por parte das respectivas populações. Portugal tem estado nos últimos anos, houve um ano até que coincidiu, esteve ex aequo com a Finlândia. Geralmente a Finlândia está em primeiro lugar, tem estado em primeiro lugar e Portugal em segundo. Ou seja, embora isso paulatinamente tenha vindo a reduzir a confiança, mas ainda assim, ainda se mantém Portugal e Finlândia e outros países estão muito acima da média europeia, estamos a falar de 60 e qualquer coisa por cento, 60 e muitos por cento de confiança. Mas, se nós, no contexto português, olharmos ainda para uma escala mais pequena, embora o Digital News Report não vá a fundo a esses meios, os indicadores que temos de estudos que vamos fazendo, no próprio LabCom, sobretudo, mas não só, nos mostram que dentro do setor dos média em Portugal, a imprensa regional, a mídia regional, a imprensa, rádios locais, são, desses todos, onde ainda há mais confiança. Havia um estudo que terminou, infelizmente, em 2010, que foi feito anualmente, que era o Barema Imprensa Regional, no caso muito centrado nos jornais, que era se as pessoas tinham o hábito de consumo de informação e tirando os grandes centros, Lisboa e Porto, nas outras cidades, nas grandes capitais de distrito, por exemplo, nas outras cidades, tirando estas, a imprensa mais lida era a regional, não era de âmbito, ou assim considerada de âmbito nacional. Portanto, isto para dizer, estas marcas têm muita confiança. E eu reforço esta questão também noutra coisa que nós assistimos. A pandemia reforçou isso. Inclusive, antes da pandemia, tinha feito um estudo, aliás, depois deixo para recomendação no final, aliás, é uma coletânea de uma revista, no qual se inclui um estudo que eu realizei com a Joy Jenkins, que é uma colega da Universidade de Tennessee. Basicamente fizemos um estudo a 5 países, Portugal, Finlândia, França, Alemanha e Reino Unido. Aquilo que passou por entrevistas a jornalistas, nós percebemos, porque uma das questões que lhes fizemos foi, isto para tocar na confiança, uma das perguntas que nós fazíamos é, identifique-nos um momento, um trabalho, em que, na história daquele meio, em que aquele jornalista entrevistado estava a trabalhar, na história deste meio, no seu percurso aqui, qual foi o trabalho, o momento em que tenha considerado que aquilo que faz e que a redação faz foi significativo, foi determinante para a vida da comunidade das pessoas. É curioso que todas as pessoas, a maior parte dos jornalistas não é por acaso, mas a maior parte dos jornalistas entrevistados aqui em Portugal é num território da região centro, que é a região em Portugal que mais meios regionais tem, e todos diziam, embora de pontos distintos, é curioso que todos responderam a mesma coisa. Identificaram os incêndios de 2017, que devastou aliás, no caso do sítio de onde eu provenho, que é a cidade de Leiria, havia o maior pulmão, que era o chamado Pinhal do Rei, 80% desse espaço de árvores ardeu por completo. Isto para dizer o quê? As pessoas naquele momento, eles relatavam isso, as pessoas, porque não sabiam para onde o fogo estava a ir e até que ponto a sua terra, os seus bens, a sua família, os seus familiares até mais distantes, até que ponto estavam em risco, as pessoas ligavam em primeiro lugar para o jornal ou para a rádio, antes sequer de ligar para os bombeiros, para a proteção civil ou por qualquer outra entidade. Principalmente rádio, né? Também já tinha recolhido estes indicadores durante a tese. Alguém me dizia,
O nosso jornal é o primeiro balcão onde as pessoas vêm apresentar os seus problemas. Nós muitas vezes somos intermediários, ou somos distribuidores disso. Esse problema tem que resolver nesta instituição, este é naquele organismo. Porquê? Porque as pessoas confiam. A Secretaria de Serviços Urbanos. Por isso, este capital de confiança que os meios regionais têm, penso que deve ser aproveitado precisamente para ajudar a combater a desinformação que circula. Bom, na minha síntese, dizer que eu acho que esse projeto do Pedro Jerônimo está liderando na Universidade da Beira Interior é bastante interessante. Eu diria que é quase que complementar ao outro projeto que eu, inclusive, fiz parte, que era o do Remedia Lab, porque a gente não adianta só falar sobre a recuperação dos jornais, a sustentabilidade financeira, senão falar também dessa relação do público com as informações, com a veracidade, com os fatos. É óbvio que foi falado aqui dos problemas, principalmente do jornalista errar, e os jornalistas estão, de fato, errando muito, muita pressão. A gente encontrou, por exemplo, num evento agora de jornalistas meios regionais em Portugal, um jornalista dizendo que trabalhava sozinho no semanário. Então, assim, imagina uma pessoa sozinho tem que fazer um jornal semanário, às vezes tem que botar coisa na internet, é muita pressão, e quanto mais você tem pressão, mais o risco de sair uma informação errada, de faltar aquela verificação, aquela checagem de fatos final. Mas, apesar dessa parte que a gente vai resolver com questão de sustentabilidade e governança da empresa jornal local, a gente tem que falar muito sobre como a população enxerga. Esses estudos que eu li, inclusive alguns artigos, uma conversa com o próprio Pedro Jerônimo sobre desinformação, fica muito claro que a população não sabe distinguir, por exemplo, uma notícia de um artigo de opinião, não sabe buscar o que é o fato gerado e o que é a sua crença. Essa questão da mistura do que é sua opinião, do que é fato, não é muito claro para a população em geral, para muita gente. E eu não estou falando apenas de gente com pouco estudo, é gente que é doutor em outras áreas que também não consegue ver essa diferença. Então, esse estudo, eu acho que talvez a educação para a mídia seja a coisa mais interessante que eu vejo ali. Eu estou curioso para ver os resultados, já que esses trabalhos de educação midiática é recente ainda. Então, a gente vai ver os resultados, a população com essa educação mais para frente. Mas isso talvez seja o caminho, porque do jeito como está, as pessoas acreditam no que elas querem. E olha, cada coisa que é incrível. Dica, vou falar então de um filme bem antigo. Para quem é do jornalismo, está ouvindo, vai dizer, de novo esse filme, isso é um clássico, todo mundo do jornalismo acabou tendo que assistir em algum momento da faculdade, mas é interessante para quem não é, que é um filme de 2003, se eu não me engano, chamado... No Brasil é O Preço de uma Verdade. Em Portugal ficou como Verdade ou Mentira. A história de um jornalista de uma revista americana que, na verdade, era um maluco que inventava todas as histórias. É sensacional. É muito interessante assistir. Pedro Jerônimo, a tua... Ora, eu como síntese destacaria esta palavra-chave que falávamos, que se relaciona com o projeto, mas que é, digamos que, um dos principais patrimónios que a mídia regional tem, e eu diria que não será só em Portugal, será também noutros países, que é a confiança que as populações depositam nestas marcas informativas. Este sentimento, em Portugal nós sentimos isso, ou percebemos isso até nos diferentes estudos, nos diferentes diálogos. Eu próprio, enquanto jornalista de jornal regional, ao longo de 10 anos experienciei isso, que é a forma como as pessoas olham para estes meios, quase como um clube. Há um sentimento de pertença tão grande que as pessoas quase que se sentem, falávamos há pouco, aqui à parte neste podcast, falava com o Giovanni e falávamos sobre isto, as pessoas quase que se sentem donas dos meios. E é muito isso. O nível de confiança é tal que leva a que elas se sintam assim e depois recorram a estes meios quase que por tudo e por nada, porque que vem ali alguém com quem podem dialogar, que podem questionar, porque reconhecem que é alguém que os representa, que questiona, que
que as ajuda a obter a informação que precisa para o seu cotidiano e tomar as suas decisões. Isto é importante, não só para as populações estarem informadas, como também para ajudar, de certa forma, a combater a desinformação. Claro que em cidades em que estes meios não existem, será mais difícil, o espaço para a desinformação será maior e será cada vez maior e ainda maior à medida que, por um lado, não existam estes meios, que estão mais comprometidos com o exercício do jornalismo e com a publicação da verdade, e, por outro lado, possam existir a cidadãos, utilizadores menos informados, se calhar civicamente menos comprometidos e que, com menos literacia, que ajudem a propagar essa mesma desinformação. Acho que parte muito do equilíbrio entre a ter órgãos de comunicação social e ter, que também ajuda à outra parte, que é ter cidadãos mais informados, com mais literacia. Ora, eu deixaria 2 dicas, neste caso de leitura. O Giovanni falava aqui num filme e eu lembrei-me, este digamos que é a segunda dica que não estava prevista, mas que eu introduzo, que é um livro chamado Fábrica de Mentiras, Viagem ao Mundo das Fake News. É um livro escrito pelo jornalista português Paulo Pena, curiosamente é consultor do Media Trust, é o jornalista que mais tem investigado, e aqui investigado não do ponto de vista académico, é o jornalista que tem feito mais jornalismo de investigação em torno da desinformação há mais tempo. E ele publicou este livro chamado Fábrica de Mentiras, e que eu recomendo. Uma outra recomendação, esta de leitura mais académica. Não recomendo um artigo, recomendo um conjunto deles, que foram reunidos há pouco tempo na revista Journalism Practice, e é uma edição especial chamada The State of the News Beats. É um olhar um pouco por diferentes geografias sobre precisamente o estado deste, não tem uma tradução, esta beat, no fundo, o jornalista que faz cobertura de desporto, portanto, pressupõe-se que esse jornalista seja mais informado sobre o desporto. Tem outro que faz, aquele que tem diariamente ou regularmente faz a cobertura dos casos de polícia que está nas salas de tribunal e que acompanha, que é mais especializado naquela área. E há esse olhar. Dentro desses, neste caso são 8 artigos, numa edição coordenada pelo professor da Universidade Israelita Svai Reich. Ele tem estudado muito esta questão das rotinas jornalísticas, é no fundo o percurso que ele tem, os contributos que ele tem trazido a nível da pesquisa académica, e nesse conjunto há o tal artigo que eu falei há pouco, desenvolvido pela John Jenkins e por mim, esse sim focado nas news beats dos meios locais, regionais, de 5 países. Portanto, ficam estas 2 recomendações, ambas de leitura, a que se associa àquela que o Giovanni já fez de um filme, para diversificar um bocadinho aqui o consumo informativo. E você já sabe, todas as dicas e tudo que foi citado aqui nesse episódio você encontra no site dialéticas.com. Pedro Jerônimo, muito obrigado pela participação e te desejar bons trabalhos e um bom sucesso aí nesse projeto novo. Obrigado, e eu agradeço e retribuo, porque também sei que lá temos conversado muito sobre estes temas, fora do âmbito do Dialéticas, claro, mas também para a tua pesquisa de doutoramento e para as outras pesquisas, nomeadamente a do Deserto de Notícias, que está aí aberto um caminho a prosseguir, e eu acho lá que leva a bom porto, sobretudo, a conhecer melhor a nossa realidade, para que possamos agir e torná-la melhor do ponto de vista informativo. O Dialéticas vai chegando ao fim e agora eu anuncio aqui um Call for Podcast. Se você tem uma pesquisa, um artigo, um livro, um projeto e quer divulgar ele, nós estamos com um espaço aberto ao longo do ano para você vir aqui participar também do Dialéticas. Lembrando que a gente recebeu várias pessoas, vários estudantes de doutoramento ano passado, inclusive uma delas que está ajudando a fazer o Dialéticas também, que é a Luana Viana, que começou como uma convidada aqui. Então, até a próxima semana. Deus. O Dialéticas Podcast é uma produção independente criada por pesquisadores da área da comunicação com o objetivo de divulgar a produção científica na área das humanidades, sobretudo da comunicação. Este podcast não possui vinculação com nenhuma instituição e nem fins lucrativos. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialéticas.com, o nosso e-mail podcast@dialéticas.com. Estamos também nas redes sociais, @Dialéticas no Instagram e no Twitter.
No YouTube é @dialéticaspodcast.